1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 11, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo vocês eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quem pode dizer amém? Hoje nós temos diante de nós um texto que já trabalhamos esse texto na escola dominical, mas como nós estamos fechando essa nossa conferência sobre vida no Espírito, essa nossa última mensagem tem como temática vivendo a realidade dos dons. Com ela eu quero deixar claro que os dons são as ferramentas de Deus, outorgada à igreja, liberada aos seus filhos, para que estes possam cumprir uma grande e especial missão, que é fazer a obra de Deus. A palavra dom é dádiva. Pode ser entendida também pela mesma palavra presente. Logo concluímos e entendemos que não se compra, não se negocia, não é por meritocracia o recebimento dos dons, mas por critérios estabelecidos pelo próprio Deus. E segundo o texto que lemos, e também o capítulo 14 dessa mesma epístola, um dos critérios é desejar tê-los. Outro critério é buscá-lo com diligência, buscar com cuidado, com perseverança. Mas todos nós aqui nessa manhã devemos compreender que além dessa listagem de 9 dons, nós temos também outras listagens feitas por Paulo na carta aos Romanos e feito também por Paulo na carta aos Efésios. Porém, não vamos discorrer sobre a relação de Romanos, nem sobre a relação dos dons da carta aos Efésios. Fica apenas para vocês a informação de que esses 9 dons não são os únicos dons, mas para efeito
de sincronizar a mensagem com as outras mensagens da nossa sequência de estudo, eu me ative a falar apenas sobre esses 9 dons. Entendendo que a palavra dom é presente, é dádiva, nós precisamos entender que a Bíblia pentecostal vai definir dons como manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao cristão. Então, pastor, na nossa visão teológica, no que diz respeito a esses 9 dons, o que são os dons? São manifestações ou são operações concedidas pelo Espírito Santo ao cristão, com o objetivo de trazer-lhe edificação pessoal, de lhe trazer crescimento espiritual, mas também há um objetivo coletivo, que é trazer a unidade da igreja, a edificação da igreja. Então entenda que os dons são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo através do cristão. E essas manifestações têm por objetivo edificar o cristão, trazer crescimento espiritual para o cristão, mas também tem de forma coletiva o objetivo de trazer edificação para a igreja, trazer unidade para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, no exercício dos dons, cresça. Há um dado importante nessa nossa introdução, para que vocês compreendam que há uma divisão básica feita pelos teólogos sobre os 9 dons. A maioria dos teólogos, segundo um teólogo muito conhecido do movimento pentecostal, que é o Dr. Stanley Orton, a maioria dos teólogos vai definir os 9 dons ou categorizá-los em 3 grupos. Então, os 9 dons são classificados em 3 grupos diferentes, contendo cada grupo 3 dons especificamente. O primeiro grupo seria o grupo de dons de revelação. O segundo grupo seria o grupo de dons de poder. O terceiro e último grupo seria o grupo de elocução, dons de elocução, ou dons de verbalização, dons da área vocal. Então, para que vocês compreendam, nós vamos também categorizá-los e defini-los, para que depois eu ore por vocês e a gente peça ao Senhor que nos presenteie com os seus dons espirituais. Quem quer essa oração, por favor, diga: eu quero. Daqui a pouco a gente ora pedindo a Deus que libere sobre nós, que desenvolva sobre nós os dons espirituais. Mas essa minha temática, vivendo a realidade dos dons espirituais, está dividida nesses 3 tópicos de categoria dos 9 dons. Primeiro tópico, dons de revelação. Segundo tópico, dons de poder. E no terceiro e último tópico, dons de elocução. Vamos então ao primeiro tópico. É bom que vocês entendam que dentro desse primeiro tópico, que são os dons de revelação, nós temos aí a palavra da sabedoria, nós temos a palavra do conhecimento ou a palavra da ciência, corrigindo, e temos o terceiro, que é discernimento de espírito. Então, pastor, quais são os dons de revelação? Tá? São, primeiro, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Esses 3 dons trabalham e operam dentro da realidade da revelação. E o que é revelação?
é o ato pelo qual Deus revela aos homens seus mistérios ou a sua vontade. Então, para que você tenha a vontade de Deus revelada, os mistérios de Deus revelado, nós temos claramente e biblicamente a referência desses 3 dons: palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Você quer que Deus lhe revele a sua vontade? Você quer conhecer os mistérios espirituais de Deus? Você precisa orar, pedindo ao Senhor que desenvolva em você os dons de revelação, ou um deles. Vamos ao primeiro, palavra da sabedoria. O que é, pastor? É uma mensagem vocal, sábia, aplicando a revelação da palavra de Deus a uma situação difícil. Então, pastor, o que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria é uma mensagem vocal, uma mensagem falada, uma mensagem verbalizada, recheada de sabedoria, possuída de sabedoria de Deus, mas sempre em conexão com uma situação extrema, com uma situação difícil. Então, sempre que você estiver numa situação extrema, numa situação difícil, dentro de um problema, Deus pode lhe facultar palavra de sabedoria, ou seja, uma capacidade de sabiamente, por palavras, contornar a situação, resolver aquele problema, e muitas vezes se utilizando da palavra de Deus, da sua verdade bíblica. Tem um texto muito interessante de Atos, capítulo de número 6, versículo de número 9, que diz algo sobre Estevão. Olha o que diz o texto: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, disputavam com Estevão, concernente às escrituras. E o 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Sabe qual foi então a saída daqueles religiosos que disputavam as escrituras com Estevão? Subordinaram pessoas que ali estavam, usaram de suborno, deram dinheiro para algumas pessoas que ali estavam, para levantar falso testemunho contra Estevão, para dizer que Estevão cometeu blasfêmia ou heresia. Não resistiam, não conseguiam vencer Estevão no discurso bíblico, porque o texto vai deixar claro que Estevão estava cheio, tomado de sabedoria naquilo que dizia, naquilo que falava. E a Bíblia diz que não podiam resistir-lhe por causa do espírito com o qual ele falava. E a expressão espírito ali do texto não está com E minúsculo, não era o espírito de Estevão, está com E maiúsculo, significando que era o Espírito de Deus facultando a Estevão aquela sabedoria, dando a Estevão aquela habilidade nas palavras. Então, pastor, o que é a palavra da sabedoria? É uma mensagem vocal, uma mensagem verbalizada, cheia de sabedoria, dentro de uma situação difícil, onde você então toma a palavra que Deus lhe dá e aplica a revelação da palavra, aplica o poder da palavra e consegue resolver, contornar aquela situação difícil. Tem outros textos, você pode anotar e levar para casa. A Bíblia vai falar algo importante também, lá em Atos 15, do verso 13 ao 22,
no concílio em Jerusalém. Era uma situação difícil para ser debatida, mas a Bíblia diz que um dos apóstolos toma a palavra e começa a ministrar algo, no versículo 13 até o 22. E quando chega lá no 22, o texto vai dizer que todos os apóstolos chegam a uma conclusão do que deveria ser feito. Resumindo, aquele discurso que está do verso 13 do capítulo 15 de Atos até o 22, foi um discurso pautado dentro da sabedoria, da palavra de sabedoria. Por quê? Porque levou todos os outros apóstolos a serem convencidos do que deveria ser feito no concílio em Jerusalém. Então, entenda claramente que tem outro texto, Atos 17, do 15 ao versículo 34. Paulo chega em Atenas. E quando Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que o seu coração fica consternado de ver a cidade entregue a tanta idolatria. E a Bíblia diz que ele disputava na sinagoga com muitos. Ele disputava na praça com muitos. Muitos ouviram. E o texto diz que Paulo, passando por Atenas, ele viu um altar. E no altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles eram tão idólatras, tinha altar para tudo que era Deus estranho. E se porventura eles esquecessem de algum Deus, lá estava o altar desse Deus desconhecido e esquecido. Então, a cidade estava tão entregue à idolatria que eles disseram: todos os deuses que conhecemos, o altar está de pé. Mas se de repente tiver algum outro Deus que a gente não conheça, então vamos fazer o seguinte: vamos construir um altar aqui para ele. Construir um altar ao Deus desconhecido. Paulo, passando, vendo os altares, ele leu a escrita e ele usou aquilo sabiamente e disse para os homens, glória a Deus, no Areópago, que eles estavam adorando a um Deus que não conhecia. E aí Paulo começa a pregar sobre Jesus, fala da ressurreição, começa a falar da obra da criação, e ele diz: esse que vocês adoram sem conhecer, esse é o Deus que eu venho apresentar para vocês. E Paulo começa a pregar. Quando Paulo fala da ressurreição, muitos não acreditam e diz: a gente te ouve sobre isso outro dia, e começa a sair. Mas o texto deixa claro que alguns creram na pregação de Paulo e Deus salvou pessoas dentro daquela cidade entregue à idolatria. Ou seja, dentro de uma situação muito difícil, Deus deu a Paulo palavra de sabedoria, deu a ele uma mensagem vocal para pregar dentro de uma situação difícil e trazer uma solução espiritual para salvar almas perdidas. Quem entendeu, diga amém. 2, palavra da ciência. O que é a palavra da ciência, pastor? É uma mensagem também vocal, é uma mensagem verbalizada, revelando conhecimentos de pessoas, de circunstâncias ou também de verdades bíblicas. É o que nós conhecemos hoje por revelação. Quando alguém diz ter tido uma revelação, esta pessoa está se referindo à palavra da ciência. O que é a palavra da ciência, pastor? É uma mensagem verbalizada que está revestida de quê? De trazer à luz coisas ocultas, coisas desconhecidas acerca de pessoas, acerca de circunstâncias ou acerca de verdades da Bíblia Sagrada. O que nós temos como texto para mostrar isso? Atos capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 11. O que é que está relatado lá? O episódio de Ananias e Safira. Talvez alguém diga: mas pastor, o senhor está lendo textos anteriores à relação dos dons espirituais. Sim, estou. E é claro que nós precisamos entender que Paulo faz a relação dos dons lá, mas os dons não passam a existir depois da relação feita, pelo amor de Jesus Cristo. Paulo relaciona os dons, mas os dons já estão operando muito antes de Paulo fazer a relação dos dons.
Então, não é porque Paulo vai fazer a relação em 1 Coríntios capítulo 12, que os dons só podem ser vistos a partir daí. Não. Na verdade, Paulo só fez a relação dos 9, porque os 9 já estavam sendo operados no meio dos cristãos. E ele então identifica os dons e classifica-os. Deu para entender isso? Diga aleluia. Então, em Atos capítulo 5, o que acontece? Deus dá a Pedro palavra da ciência. Ananias e Safira vendem a propriedade, e a Bíblia diz que pega o dinheiro todo, mas a melhor parte, a parte maior, eles deixam em casa e levam a menor parte aos pés dos apóstolos. Mas quando eles chegam lá, a Bíblia diz que Deus abre os olhos espirituais de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, ao olhar para ele, pergunta: por que encheu Satanás o teu coração? Para que tu mentistes ao Espírito Santo? Tu não está mentindo para os homens, Ananias, tu está mentindo para Deus. Ou a mão de Deus virá sobre ti. Ele cai e é fulminado. Deus mata Ananias. Por quê? Porque estava querendo dissimular, estava querendo mentir ao Espírito Santo. Deus tira-lhe a vida. Pedro ficou sabendo pelo Espírito Santo que aquele dinheiro que ele trouxe e botou nos pés dos apóstolos não era o valor total. Ele estava mentindo. A outra parte estava escondida, guardada dentro de casa. O que é isso? Palavra da ciência, revelação. Deus revelando a Pedro coisa que estava oculta. E entenda de forma clara, essa revelação aqui, ou essa palavra da ciência, pastor Wagner, revelou algo que já tinha acontecido. Só que a palavra da ciência não trabalha só naquilo que aconteceu, ela também opera naquilo que está por acontecer. Ou seja, essa palavra tem duas questões importantes. A palavra da ciência, esse dom, tanto revela o que já passou, como revela o que ainda vai acontecer. Isso é o que? Predição. Deus, quando dá a alguém a palavra da ciência, pode utilizar essa pessoa, usar essa pessoa, falando de eventos passados da sua vida, de coisas particulares que você viveu, de coisas que você não viveu, mas de repente tem segredos no seu coração que você nunca compartilhou com ninguém. E Deus usa a pessoa e você diz: é Deus mesmo que está falando, porque ninguém sabe esse tipo de coisa. Isso está guardado a 7 chaves, é um segredo. Deus deu a alguém a palavra da ciência. Deus fez essa pessoa saber dos teus segredos. Deus fez essa pessoa saber de coisas que aconteceram no passado da tua vida. Mas Deus também pode dar a essa pessoa a palavra da ciência com predição, predizendo coisa que vai acontecer. Não é adivinhação, é predição, no sentido de Deus falar sobre o teu futuro antes mesmo dele acontecer. Você entendeu isso? Compreendeu? Diga glória a Deus. Então, palavra da ciência, nós percebemos no texto Pedro sendo usado por Deus nesse dom, palavra da ciência, que é a revelação. Temos também Atos, capítulo de número 11, algo maravilhoso sobre um profeta. E aí eu vou ler para vocês, Atos 11, 28, diz algo muito importante para vocês gravarem sobre essa questão da palavra da ciência, predizendo, falando sobre o futuro. Verso 27 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Deu para entender isso? Então, a Bíblia está dizendo que alguns profetas de Jerusalém foram à cidade de Antioquia. E quando chegaram lá, no meio da reunião, um profeta chamado Ágabo começou a ser usado por Deus. E o povo que estava na reunião entendeu
que ele estava falando sobre uma fome severa que viria sobre o mundo inteiro naquela época. E isso é comprovado historicamente se você estudar história da igreja. E aí o próprio texto de Atos vai dizer que aquilo que ele, pelo Espírito Santo, estava falando, aconteceu no tempo de Cláudio. Nós temos também algo importante em Atos 21, versículo de número 11. Preste atenção nisso, não perca. Atos 21, 11, ainda sobre o mesmo profeta, diz assim: e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, está falando de Ágabo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. Percebeu isso aqui? A Bíblia Sagrada diz que Ágabo, ele toma o cinto de Paulo, e a Bíblia diz que ele liga os próprios pés e amarra as próprias mãos com o cinto, e ele abre a boca e diz: assim diz o Espírito Santo, os judeus vão fazer isso com o dono desse cinto. E se você estudar a história de Paulo, missionária, você vai ver exatamente que Paulo foi preso, tá bom? Então o que é a palavra da ciência, pastor? É a revelação, falando ou trazendo à tona fatos desconhecidos e ocultos, tanto do passado quanto do futuro. Terceiro dom, dom de revelação, discernimento de espírito. No original, essa expressão discernimento é a mesma coisa que distinguir, ou seja, Stanley Orton, que é uma referência teológica, escritor de uma bela teologia sistemática, ele vai afirmar para nós que o discernimento de espírito envolve uma percepção capaz de distinguir, fazer diferença entre espíritos. Ou seja, você consegue perceber pelo Espírito de Deus quem é que está atuando, quem é que está falando. Se está falando em profecia, se está falando em revelação, se está se manifestando poderosamente no culto, você que tem o discernimento de espírito, você consegue fazer diferença, você consegue distinguir se aquela profecia vem do Espírito Santo, se aquela revelação vem do Espírito Santo, se aquelas línguas estranhas vêm do Espírito Santo, ou se por trás daquele dom em evidência está agindo um espírito maligno, disfarçando uma operação do Espírito Santo. Vocês precisam tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma coisa muito séria. Um dia, não sei se eu já contei, se já, eu vou repetir, paciência comigo. Um dia eu estou num culto, indo pregar em uma igreja, levei um rapaz comigo, que estava dentro de um processo de libertação. Era um menino que, se Deus demorasse em salvá-lo, ele já estava prestes a inaugurar o próprio terreiro dele, seria pai de santo, e Deus salvou a vida do garoto, ele largou tudo para lá, e um dia, nessa nossa caminhada, eu disse: filho, vamos comigo ali no lugar, e levei ele para um culto. E quando eu cheguei num culto de oração, culto de tarde, eu tinha meus 18 para 19 anos de idade. Quando eu cheguei na igreja, eu estou de joelho dobrado orando, e quando eu estava orando na igreja, de joelho dobrado, eu ouvi alguém batendo o pé no chão, marchando e falando língua estranha. E eu não sei te explicar muito bem, eu só sei te dar o exemplo de alguém que conhece e trabalha com música. Alguém que trabalha com música, que ensaia, que conhece timbre de voz, pode estar ensaiando as pessoas ou ensaiando instrumental. Se alguém sair do tom, a pessoa percebe, a pessoa consegue pegar que tem alguma coisa fora. É mais ou menos isso, tá? Para você entender. Eu estava ouvindo aquelas línguas estranhas, eu não ouvia nenhuma voz dizendo no meu ouvido: é o demônio. Eu não tive nenhuma visão me mostrando que era um espírito maligno, mas alguma coisa aqui dentro do meu corpo, lá no interior do meu espírito, lá dentro, aquilo me incomodava, aquilo mexia comigo, aquela língua me deixava impaciente.
E aquilo foi causando uma certa irritação dentro de mim. E eu levantei, sentei, olhei para a pessoa. Era a pessoa que estava dirigindo o culto naquela tarde. E eu já sabia que aquela irritação era alguma coisa ligada às línguas estranhas. E quando eu olhei para a cara do menino que estava comigo, ele estava com os olhos parecendo duas bolas. O olho arregalado, olhando para aquela irmã. Depois disfarcei, chamei ele, voltando para casa, e eu disse: você percebeu alguma coisa estranha no culto? Em dado momento eu olhei para você, eu vi você assustado. Ele disse: Davi, aquela irmã que estava atrás da mesa falando aquelas línguas, você já ouviu aquilo em algum lugar? Eu disse: não, meu filho. Ele disse: mas eu já ouvi. Ele disse para mim: Davi, aquilo é Iorubá. Eu disse: tá, me explica, o que é Iorubá? Ele disse: são as línguas, os dialetos africanos que os meus guias falavam quando descia no terreiro lá no nosso terreiro. Aí eu não me mostrei chocado, porque eu estava iniciando o meu ministério pregando a palavra, estava conhecendo questões de discernimento de espírito. E aí eu fui entender que aquele incômodo, eu fui entender que aquela irritação no meu interior era por causa daquilo, não era língua estranha do Espírito de Deus, ok? A irmã estava infelizmente falando dialetos, influenciada por demônios. Tempos depois, fui pregar em outro lugar, e estou ministrando numa vigília há muito tempo, não era nem casado, eu devia ter meus 20 anos de idade, estou pregando na vigília, e quando eu terminei de pregar, o pastor da igreja pegou o microfone e disse: nós vamos agora clamar para o batismo com o Espírito Santo, e ele afirmou: Deus vai batizar você, Deus vai te batizar. E eu estou pensando que ele vai orar. Quando ele termina de dizer Deus vai te batizar, ele disse: o pregador orando, por favor. Aí entregou para mim, eu olhei para ele, falei: garante que Deus vai batizar e depois entrega na mão dos outros a peteca. Aí eu disse: Jesus, tem misericórdia agora do vaso, o que eu vou fazer? Não podia ser indelicado de entregar o microfone e dizer: o senhor disse que vai batizar, então ore o senhor. Não podia fazer isso, então confiei em Deus. E primeira coisa que eu fiz, estava todo mundo animado, já dando um glória, 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 aleluia, 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 aleluia. O que eu fiz? O que eu ensinei para vocês aqui. Eu disse para todo mundo: para de dar glória a Deus, para de dar aleluia. E aí eles pararam de dar glória, pararam de dar aleluia. E eu gastei 10 minutos e eu disse para ele: Deus não precisa da tua língua dizendo glória, 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 aleluia, 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 para enrolar ela, para te dar língua estranha. Para com isso. Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles e começaram a falar. Atos 10, Pedro está pregando na casa de Cornélio. Enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo cai sobre eles e eles começam a falar. Atos 19, Paulo está pregando em Éfeso. A Bíblia diz que ele impõe as mãos e depois que impõe as mãos, eles começam a falar em língua estranha. Então, Deus não precisa de ajuda. Eu expliquei para eles: se Deus quiser fazer, Deus vai fazer agora. A única coisa que eu peço é que vocês comecem a pedir. Fechem os olhos, orem e peçam a Deus. Deixe o coração de vocês ser quebrantado pelo Espírito Santo e deixe o Espírito de Deus fazer. Eles começaram então a fechar os olhos e quietinhos ficaram. E daqui a pouco, sem ninguém falar nada, sem ninguém gritar, sem ninguém ficar pulando, sem ninguém ficar gritando, sem ninguém ficar cantando, daqui a pouco, quietinho, um foi começando sozinho a dizer aleluia Jesus, devagar. O outro do outro lado foi dizendo glória a Deus Jesus, sem ninguém mandar. O Espírito Santo foi agindo. Daqui a pouco alguém começou a chorar, calado, quietinho, e eu tô vendo. Daqui a pouco Deus começou a operar. Aí quando eu botei a mão em um que Deus batizou, eu peguei aquele batizado, mandei abraçar o outro que foi abraçado, o fogo pegou também. Aí daqui a pouco a gente foi fazendo o que Deus estava mandando. Aí eu vi uma irmã da igreja com a mão em uma pessoa e orando ali fervorosamente. Aí a pessoa começou a falar língua estranha. Quando a pessoa começou a falar língua estranha, eu termino aqui, experiência, senão eu fico contando um montão. Eu olhei para a pessoa
e veio aquele mesmo incômodo de anos atrás. Aí quando eu fiquei incomodado com aquelas línguas estranhas, o Espírito de Deus falou comigo: vá ao encontro dela. Eu saí do lado da igreja e fui andando para o outro lado. Ela estava já batendo o pé no chão, falando língua estranha, de olho fechado e com a cabeça baixa. E a irmã na frente dela, com a mão no ombro e a outra na cabeça, orando por ela e dizendo: obrigado, Jesus, foi batizada. As duas de olho fechado. Quando eu vou andando na direção dessa irmã que tinha sido supostamente batizada em língua estranha, ela estava com o olho fechadinho, cabecinha baixa, e quando eu cheguei num metro de distância, 1 metro de distância dela, ela fez isso, ó, de olho fechado, deu um passo para trás, deu outro passo para trás, deu outro passo para trás, deu 3 passinhos para trás, de cabeça baixa, de olho fechado. Eu disse: como é que tu me viu, minha filha? Aí eu entendi que ela não estava sozinha, falando língua estranha. E a irmã que estava ministrando suou, tadinha, suada, crente que a irmã estava batizada com o Espírito Santo. Quando eu cheguei perto daquela irmã, não perde isso, cheguei perto dela, só falei uma coisa: eu te vi. Agora, cai de joelho. O demônio caiu de joelho, botou a mão para trás e começou a sacudir o corpo da irmã. Quando começou a sacudir o corpo da irmã, a irmã que estava ministrando o batismo com o Espírito Santo arregalou o olhão e tentou sair de perto. Eu segurei, disse: não vai embora não, vai ficar aqui, fica aqui, agora. Ela ficou do meu lado e ela ficou do lado, eu ministrei sobre a irmã e expulsei o demônio e olhei para ela e disse: agora ela está livre. E é você que vai ministrar e ela vai ser batizada. Por que eu fiz aquilo? Porque eu conheço o meu inimigo. Eu conheço Satanás. A irmã poderia receber uma seta, se sentir envergonhada e não sei a estrutura dela, de repente desanima, para de ir para a igreja. O que eu fiz? Sai não, fica aqui comigo. Você vai ver que esse que te enganou vai ser agora, ô glória, humilhado por Jesus através de você. Segurei ela do meu lado, depois que eu expulsei o demônio, eu disse: agora abraça ela, irmã. Eu mandei ela abrir a mão, ela abriu a mão, eu orei pelas mãos dela, eu disse: agora abraça ela, envolve ela com os teus braços. E quando ela envolveu a irmã, ela mesma foi renovada, ela começou a falar língua estranha. Quando ela começou a falar língua estranha, Deus pegou a irmã e Deus batizou com o Espírito Santo. O que eu estou dizendo para vocês é que vocês têm que tomar muito cuidado. Eu sou muito observador, gente. Às vezes eu fico quietinho no meu canto, olhando para um lado, olhando para o outro, observando as coisas, vendo algumas questões, e eu vejo que às vezes há mas muita manipulação diabólica no meio da igreja em geral, na nossa nação. E nós temos que tomar muito cuidado, tá? Com esses movimentos pentecostais. Eu não sou tradicional, eu sou pentecostal, eu gosto do mistério, poder, como diz o crente, eu gosto do revácia, eu gosto do mistério, mas desde que seja de Deus, desde que venha do Espírito Santo. Então toma cuidado, você que fica correndo atrás de revelação, de visão, você que fica correndo atrás de profecia. Eu vou ali na irmã para saber se amanhã eu tenho que comer arroz ou comer macarrão. Eu vou lá na casa da irmã para saber se amanhã eu tenho que botar o meu currículo. Eu vou lá na oração de fulana de tal. Hoje eu estou tão triste, vou lá ouvir uma profecia. Toma vergonha na cara, bota o joelho no chão, vai falar com Deus, porque o Espírito Santo pode falar com você, viu? Então, discernimento de espírito, ele nos previne de sermos enganados por demônios. Ele nos previne de sermos ludibriados por Satanás. É uma capacidade que Deus te dá no teu espírito de você conseguir discernir, de você conseguir saber aquilo que está operando na vida de alguém ou no meio de um culto cristão. Entendeu? Diga aleluia. Segundo tópico, passando para os nossos dons de poder. Então, dentro da classificação de dons de poder, nós temos aí fé, maravilhas e cura.
Então entenda, se você precisa conhecer os mistérios de Deus, a vontade de Deus, você precisa pedir ao Senhor que opere na sua vida pelo Espírito Santo, através da palavra da sabedoria, através da palavra da ciência, ou através do discernimento de espíritos. Coisas do mundo espiritual lhe serão reveladas. Agora, no nosso segundo tópico, a classificação de dons de poder. Em dons de poder nós temos 3 também: fé, maravilhas e dons de curar. O que são isso? São capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, por intermédio das quais a igreja pode agir de maneira extraordinária. Quando Deus concede à igreja fé, ou quando concede à igreja operação de maravilhas, ou quando concede à igreja dons de curar, Deus está concedendo uma capacidade para a igreja agir com poder, agir de maneira extraordinária. É ou não é extraordinário quando percebemos Deus mexendo em estruturas e realizando milagres? É extraordinário ver Deus curando alguém que estava desenganado pela medicina. É praticamente maravilhoso ver Deus usando alguém para operar maravilhas, que é o dom que faz as coisas naturais, ou o curso natural das coisas, ser mudado de maneira sobrenatural. E fé também. É maravilhoso ver a igreja avançando por meio do dom da fé. Então, como nós entendemos que os dons de poder são fé, operação de maravilhas e cura, e que estes operam na igreja para que a igreja haja, tenha ações extraordinárias, dom da fé é o primeiro. O que é isso, pastor? É a capacidade de realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Ou seja, o dom da fé, olha o que eu estou te explicando. Isso aqui é distinguido, é diferente da fé salvífica. A fé vem pelo ouvir, ok? A fé vem pelo ouvir, tá bom? Mas ouvir o quê? Ouvir a pregação da palavra de Deus. Essa fé é a fé salvífica. É a fé que desperta o coração do homem para crer na verdade do evangelho e crer em Cristo. Não é o dom da fé. Nós temos a fé em uma outra dimensão, que é Gálatas. É a fé manifesta como um fruto. Ou seja, é uma fé manifesta ou manifestada nas atividades e no cotidiano, transformando o viver do cristão. Eu creio tanto em Cristo, acredito tanto que Ele existe, acredito que Ele é tão bom, acredito que Ele é tão santo, que essa fé que me faz crer em tudo isso, vai transformar também o meu viver. É a fé como fruto, ou como uma das características do fruto, que é o amor. Agora, a fé como o dom da fé é o que, pastor? O dom da fé é a capacidade de realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Então vamos ver alguns exemplos. Nós temos aí algo lindo, Mateus 14, do 15 ao 21. O que é que nós temos lá em Mateus 14, 21? Nós temos um episódio que vai mostrar o próprio Cristo se utilizando de uma fé que não é uma fé salvífica, que não é a fé como expressão do fruto, mas é usando a fé como um dom. Como disse no início, os dons não passaram a existir depois que Paulo relaciona. Os dons já existiam, e é por isso que ele consegue relacionar. Tá legal? Então, o dom da fé. Olha um exemplo, Mateus 14, versículo de número 15. A Bíblia vai dizer algo maravilhoso para nós, tá? Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. A Bíblia diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Não conta mulher, não conta criança, 5.000 homens. E vocês sabem que normalmente homem come mais do que mulher, né?
Mas eu sei que tem algumas mulheres que comem por 2 homens. Mas isso é assunto para outro dia. É o pecado da gula. Tá bom? Então, olha para cá. A Bíblia Sagrada diz que 5 homens aproximadamente sentou e Jesus pegou 5 pães, 2 peixes e deu comida para 5.000 homens, sem contar mulher e criança. O que é isso? Que capacidade é essa de pegar 5 pães, 2 peixes e transformar isso em alimento para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Era uma fé extraordinária que agia em Cristo. Era uma capacidade de acreditar que Deus podia fazer aquilo que é impensável. Ele pega os 5 pães, pega os peixes, levanta para Deus, dá graças, e quando ele levanta e consagra os pães ou agradece por esse alimento, ele está declarando para Deus: eu acredito que esse alimento vai socorrer essa multidão. E aí, como ele já demonstrou que ele tem fé, que ele acredita, agora é Deus que tem que operar. Quando ele começa a partir, dá para os discípulos partir o pão, Deus vai multiplicando os pães. E eu já disse aqui uma vez, eu não sei se quando ele quebrava, se quando os discípulos quebravam um pão, o pão voltava a ficar inteiro, ou se quando jogava o pedaço dentro do cesto, os pedaços se multiplicavam. Eu acredito mais na segunda opção. Jogava um pedaço dentro do cesto e os pedaços se multiplicavam. Maravilhoso. A Bíblia diz que os 5 homens foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos cheios. O que é isso? É o dom sobrenatural da fé, que faz você acreditar que o que não existe agora vai existir amanhã quando você acordar. É o dom sobrenatural da fé que te faz avançar sobre circunstâncias que estão te dizendo não vai dar certo. Você arregaça a manga e diz: não vai dar certo para tu, Satanás. Eu estou com alguém na minha frente que vai contornar isso. É o dom sobrenatural da fé, que você está sentindo o corpo definhando, doendo, mas o diabo sopra no ouvido dizendo: desiste. Você já foi lá na frente várias vezes e nunca foi curado, mas toda hora que tem oração por cura, você vem. Por quê? Porque o dom sobrenatural da fé te leva a acreditar que uma hora a tua hora vai chegar. Aleluia! O dom sobrenatural da fé te dá uma capacidade tão poderosa de crer em coisas impensáveis que muitas vezes você pensa que está ficando doido. Rapaz, eu acho que eu estou ficando maluco. Que isso? Será? Não, vai dar certo. Será? Não. Meu Deus, será que... Não, será que pode? Não. Deus pode. O dom sobrenatural da fé age lhe tornando alguém capaz de operar coisas extraordinárias. Eu vou levantar a mão para usar uma frase profética agora. Quem puder, receba em nome de Jesus. Deus vai usar a tua vida e o que vai sair da tua boca para mudar o que é imutável no teu casamento, na vida dos teus pais, na vida dos teus filhos. Deus vai usar a fé saindo pela tua boca para transformar a tua casa. Quem recebe da glória é o nome de Jesus Cristo. Ei, nada vai ficar de pé. Nada vai ficar de pé. Nada vai ficar de pé. Sabe por quê? Porque segundo Jesus, essa fé extraordinária é capaz de remover montanhas. Ele disse: se vocês tiverem fé como grão de mostarda, vocês serão capazes de dizer a este monte: sai daí, levanta-te e lança-te ao mar. E ele diz: nada seria impossível para vocês. Eu vou profetizar de novo. Deus vai te transformar em um agente de coisas extraordinárias pelo poder da fé, em nome de Jesus. Peça esse dom. Busque esse dom, porque Deus quer lhe usar através dele. Você entendeu isso? Diga aleluia. Ainda no capítulo 14 tem algo fantástico, fenomenal. Versículo de número 25, a Bíblia vai dizer para nós: na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Oh, meu Deus do céu. O que é isso? Que capacidade é essa? De acreditar que pode caminhar sobre as águas. Aí talvez venha uma objeção. Alguém diga: mas pastor, aí ele não operou apenas com o dom da fé, pastor. Ele não andou sobre as águas porque ele tinha o dom da fé, ou porque ele tinha fé extraordinária. Ali ele está andando sobre as águas para mostrar a sua superioridade como Deus, pastor. Tá bom, então eu vou fazer uma pergunta. Pedro era
Deus? Não, né? Você chega à conclusão que não. Aí o verso 29, olha o que diz o texto. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Claro que Pedrão deu um molezinho ali, né? Depois ele está indo, andando. Daqui a pouco Pedrão sentiu o vento batendo na túnica. Levou a túnica para o lado. E quando ele viu aquele vento batendo, ele disse, o negócio aqui está sinistro, o negócio aqui está estreito. Talvez ele tenha pensado, rapaz, estava ruim lá dentro do barco, e por que eu saí? Vou morrer. Quando ele duvidou, ele começou a afundar. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, por que duvidaste? Aí Jesus vai dizer, homem de pouca fé. Se ele tinha pouca, imagina eu. Aleluia. Tem gente que mete o mal nele. Pedro afundou, mas andou. Me diz outro aí que andou, além de Jesus e de Pedro. Ou seja, Pedro, na hora que ouviu Jesus dizer vem, a palavra rema é a palavra que autoriza você a agir. Não é logos, a palavra que te dá conhecimento. Então entenda, a tua atitude tem que estar embasada pela palavra rema. Não haja simplesmente porque está escrito, Pedro andou sobre as águas, então eu vou lá no passeio andar sobre a água da piscina. Eu também vou. Vai andar sobre a água da piscina. Eu vou lá para a praia de Copacabana e vou andar sobre as águas para mostrar que Deus é Deus. Vai se afundar, vai morrer. Ah, pastor, está na Bíblia que tem que ter fé, acreditar em Deus. Deus mandou tu ir em Copacabana, andar sobre as águas de Copacabana? Não, né? Então não faz isso não, que você vai morrer, meu filho. Tá bom? Por quê, Paulo? Pedro foi, mas Pedro foi por quê? Só porque viu Jesus andando? Não, ele foi porque Jesus disse, vem. Palavra rema, autorização, não é logos, palavra escrita que me dá conhecimento. Entendeu isso aqui? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que a tua fé também tem que estar embasada pela palavra rema. Se Jesus falar vai, pode ir, vai na fé, vai que vai dar certo. Se ele falar faça, pode fazer. Que o cão vai ter que sair da frente, os demônios vão ter que cair. Esteja atento para ouvir a palavra rema de Deus. E quem age debaixo da palavra rema, da autorização de Deus, oh meu filho, vai fazer coisas extraordinárias através da fé. Entendeu? Diga glória a Deus. Olhe para o irmão do seu lado e diga, tome fé, meu filho, tome. Aleluia. Tome fé, meu filho, tome. Dons de curar. O que é, pastor, dons de curar? Perceba que está no plural, tá bom? Então aqui, ó, dentro do grupo de dons de poder, nós temos o dom de fé, tá? O dom da fé. E temos, em segundo lugar, dons de curar. Dons, não é dom, dons para curar. Dons de curar. Está no plural. Significa dizer o que, pastor? A maioria dos comentaristas ou dos exegetas apontam para habilidades diversificadas para a operação das curas. Significa dizer que Deus tem múltiplas maneiras de operar a cura divina. Deu para entender isso? Todo mundo crê que a gente bota a mão no enfermo e o enfermo é curado. É bíblico. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É exatamente o que Jesus mandou. Tá legal? É exatamente o padrão. O padrão é orar com imposição de mãos. Só que Deus não está engessado dentro do padrão. Entendeu? Aí, quando alguém tem dons de curar, Deus lhe dá estratégias ou metodologia para operar cura em enfermidades diferentes. Aí, para a gente não ler o texto, eu vou só citar, anota para ler em casa, João 9, versículo 6 e versículo 9, são curas inusitadas. Sabe o que Jesus faz? Cospe no chão, faz lodo, pega o lodo e bota no olho do cego e diz, vai lavar no tanque. Hã? Se tu vê hoje pastor Davi ir lá fora e cuspir no chão, fazer lodo e entrar aqui, pastor Wagner, com a mão cheia de terra, misturado com saliva, e passar no olho de alguém, 1 milhão vai murmurar antes. Depois que vê o cego ir no banheiro lavar e dizer, estou vendo, aí vão dar glória a Deus. Mas vão estranhar, por quê? O método é esquisito. Outra coisa que parece estranha, esquisita,
É algo muito, mas muito, muito especial que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês. Eu vou ler esse aí, tá? Olha o que diz Atos 5,15. Grava isso, leva para casa, porque isso aqui é incrível, incrível. Olha como Deus usava Pedro. Atos 5, versículo de número 15. Agora, é claro que são coisas específicas que Cristo fez, que Deus fez por intermédio de Pedro e que Deus fez por intermédio de Paulo. Significa dizer que eu tenho que repetir aquilo que está na Bíblia? Não. A não ser que a palavra rema venha. Se Deus mandar, ele se encarrega, faça, tá bom? Olha o que diz Atos para a gente começar a caminhar para o último tópico e encerrar esta palavra de escola bíblica dominical. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 5, versículo de número 15, algo fantástico. Eu vou ler o 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Oh, meu Deus do céu! Oh, Jesus, o que é isso? Leia o texto. A Bíblia diz: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Pedro ia passando, a sombra era projetada nos doentes e Deus curava. Pedro ia passando, a sombra era projetada nos endemoniados e o demônio saía. Que coisa mais estranha. Mas presta atenção, era tanta gente, que Pedro não ia dar conta. Você está entendendo isso aqui? Era tantas pessoas que se Pedro fosse ter que orar por todo mundo, botar a mão em todo mundo, ungir todo mundo, haja óleo para tanta gente doente. Entendeu isso aqui? Então Deus fez o quê? Operou de uma maneira extraordinária. Operou por uma maneira que não sobrecarregaria o apóstolo Pedro, e o nome de Jesus seria da mesma forma glorificado. Deu para entender isso aí? Deu para entender? Então, meu filho, a Bíblia também vai dizer em Atos capítulo 19, verso 12, que aonde Paulo não ia, pegava-se os lenços de Paulo e mandava. Aonde o lenço de Paulo chegava, se a pessoa tivesse doente, era curada. Se tivesse endemoniado, os demônios saíam. Por quê? Porque o lenço usado por Paulo estava embebido na unção de Deus, e a doença não resistia, e os demônios também não. Dons de curar são habilidades, são maneiras, são métodos que Deus revela na hora para quem tem esse dom para operar a cura. Então não murmure, pelo amor de Deus, fique ligado. Eu tenho uma filosofia comigo: eu não falo de nada que eu não saiba, eu não falo de nada que eu não tenha conhecimento de causa, eu não me meto naquilo que eu não entendo, porque se eu não entendo, não é da minha alçada. Se não é da minha alçada, eu não tenho que dar pitaco, eu não tenho que me meter. Então pare de ficar falando dos outros. Que coisa estranha, olha como é que esse homem está sendo usado. Não te meta nisso. Você conhece tudo de Deus, você sabe como Deus trabalha. Então, meu filho, se está dando glória a Jesus, se Deus está sendo glorificado, se o evangelho está sendo expandido pelo mundo, meu filho, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar quem quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser. E quer um conselho? Entra debaixo desse mistério também, entra debaixo da realidade desses dons e deixa Deus também te usar, tá? Dons de curar. 3 e último, dentro de dons de poder, são dons de operação de maravilhas. O que é isso, pastor? É um dom que altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis, tá bom? Então, se você vê lá Mateus 8, do 23 ao 27, Jesus está dizendo para o vento: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Deu para entender isso aqui? Deu para entender isso aqui? Ele está mudando o curso da natureza pelo poder da palavra. O dom de operação de maravilhas mexe com o curso natural das coisas. Quer outro exemplo? João 11. A Bíblia diz que ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias de morto. Você olha para um vento, é impossível pará-lo. Você olha para a fúria das águas, é impossível
pará-las, mas o dom de operação de maravilhas, Deus te usa para mexer no curso natural das coisas, mexe com as questões da natureza, mexe com o curso natural da morte. Lázaro estava morto e Jesus chama ele à vida. Lembra de Eutico? Estava morto, Paulo desce e o ressuscita. Lembra de Tabita? Estava morta, e a Bíblia diz que Pedro vai lá e ele ressuscita. Ou seja, são coisas extraordinárias que mudam o curso natural. Qual era o curso natural? Era o mar continuar bravio, era o vento continuar soprando. Jesus interrompe aquilo. Ele interrompeu as leis da natureza. Operação de maravilhas. O que era natural? É Lázaro morrer e ficar morto. Era Eutico morreu e enterra, fica morto. Só que o dom de operação de maravilhas operou na vida de Jesus, ressuscitando Lázaro. Operou na vida do apóstolo Paulo, ressuscitando Eutico. E Jesus ressuscitou também outras pessoas. Então, entenda, dom de operação de maravilhas é algo que altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Entendeu? Diga amém. Entendeu? Diga amém. Último, dons de elocução, gente. Elocução, ação ou efeito de anunciar pensamentos por palavras. Então aqui nós temos o dom de profecia. Dentro da grade de dons de elocução, abaixo de profecias, nós temos interpretação de línguas. E o terceiro e último, nós temos também algo maravilhoso que é o dom de variedades de línguas. Então nós temos profecia, interpretação de línguas e dom de variedades de línguas. Profecia é um dom, tá, que eu e você precisamos entender claramente. O que é a profecia? É a capacidade de transmitir uma mensagem vinda de Deus numa linguagem conhecida. No nosso caso, nós que somos brasileiros, tá bom? Vamos entregar essa mensagem no nosso idioma nativo. Sendo inglês, Deus vai usar esta pessoa no seu idioma nativo. Então perceba claramente, a profecia é uma mensagem verbal que você entrega, tá bom? Dentro do seu idioma, Deus te dá a mensagem e você transmite ela, tá bom? Agora, qual é o objetivo? Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai deixar claro em Atos 13, 1 e 1 Coríntios 14, verso 1, lá em Atos vai dizer que tinha profetas entre os apóstolos, profetas em Jerusalém. Lá em 1 Coríntios 14, 1, a Bíblia vai mandar ou orientar a gente buscar o dom de profecia. Por quê? Porque aquele que fala em profecia, diz a Bíblia em 1 Coríntios 14, que edifica a igreja, que além de edificar, a Bíblia diz que consola a igreja. Você está entendendo isso? Diga aleluia. E exorta a igreja. Então, a Bíblia vai até classificar em 1 Coríntios 14 que aquele que fala em profecias é maior do que aquele que fala em línguas. Por quê? Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Então nós temos que pedir, temos que buscar o dom de profecia. É Deus falando através de você, gente. Isso é fabuloso, isso é incrível, isso é fantástico. Agora é claro, essa mensagem vem ao espírito do homem, vem à mente humana, e ele então traduz em português essa mensagem para aqueles que estão lhe ouvindo. Agora essa mente tem que estar pura, né? Esse coração tem que estar puro, não é verdade? Essa alma aí tem que estar limpinha, né? Ah, eu quero que Deus fale através de mim, eu quero profetizar. Agora, pelo amor de Deus, tem que estar bem com Ele, né? Você tem que estar conectado com Deus, tá bom? Para receber a sua mensagem e ter certeza que aquilo está vindo de Deus. Por quê, pastor? Toma cuidado, porque a profecia pode ser humana, pode ser divina e pode ser maligna. O diabo pode usar alguém em profecia. Demônios podem usar pessoas em profecia. A tua carne, a tua mente pode te usar em profecia. Tá legal? Eis meu servo que falo contigo. Estou nesse lugar, hein? A minha mão está operando nesta casa. Quem pode ver o meu espírito agindo neste lugar
eu vos darei vitória. Todos aqueles que estão com sinceridade comigo, eu, Senhor, estou abrindo portas. Eu nesta noite estou curando. Ficai com a minha graça e com a minha paz. Minha carne acabou de profetizar para você. Viu? E às vezes parece que é Deus, né? Parece que é de Deus. Aleluia. Jesus. E o carnudo está profetizando. E o povo dando glória a Deus e aleluia. Você quer um sinal? Pelo amor de Deus. Preste atenção. Quando alguém estiver profetizando para você, faça cara de paisagem. Pastor, o que é isso? Deus não se intimida com cara de paisagem. Você está entendendo isso aqui? Agora, irmão, eu já cansei de ver. Meu servo, te vejo no vento, viu? Visão ou revelação. Quando fala do vento, aí o profeta continua na mentira. Aí vai, eis que eu estou abrindo essa porta. Deus, Jesus. Quem é que não está no vento? Me diz aí. Quem é que não precisa de uma porta aberta? Me diz aí. E normalmente começa assim. O profeta falso começa assim. É falando da porta que vai abrir. É falando do vento que está soprando. Para quê? Para ele abrir você. E quando ele abre você, ele começa a disseminar a mentira. Deus não se intimida. Você está ouvindo? Não chore. Só deixa a lágrima cair se for provado que é Deus que está falando. Se for Deus falando, você vai sentir. E Deus vai falar coisa tão particular que você vai dizer: esse cara não me conhece. Essa mulher não sabe quem sou eu. Então é Deus que está falando comigo. Aleluia! Escola Bíblica Dominical. Só chore se Deus falar. Só dê amém se Deus falar. O cara está começando a profecia, começando a revelação. Está mentindo para você. Você, amém, Jesus, aleluia. Que amém o quê? O amém não é só assim seja. O amém é o próprio Cristo. Leia Apocalipse. Não dê amém. Só dê amém quando fechar e ficar provado que foi Deus que falou. Então viu que foi Deus que falou? Acabou? Aí você diga amém, Jesus, obrigado, tu falou comigo, aleluia, glória a Deus. Aí, irmão, deixa a remela cair, chora mesmo, porque Deus é fiel, aleluia. Entendeu? Então te segura, tá bom? Te segura, porque é um tal de profetada, entendeu? Se eu sentir poder, eu vou, irmão, eu vou com o Espírito Santo, eu vou. Eu não tenho esse negócio de teólogo e não entra no poder. Irmão, eu vou, eu não quero saber não, aleluia, aleluia. A minha teologia tem que pegar fogo. Glória a Deus. Você está entendendo? Se eu sentir, eu planto, eu dou cambalhota. Agora eu tenho que sentir. Tenho. Eu sou igual locomotiva. Mano, o carvão tem que estar pegando fogo. Tem que botar fogo no carvão. Só depois que bota fogo é que a locomotiva embala. Eu sou assim. Enquanto eu não sentir o fogo, eu não vou. Outro dia eu fui num lugar e aí vieram na minha direção e pegaram na minha mão e tá me puxando. E me puxou de um lado, eu puxo do outro. E me puxa, eu puxo do outro. E eu acho que quem estava querendo profetizar para mim queria que eu levantasse para marchar, para entrar no mistério. Meu mistério é aqui, Jesus. Se tu for falar comigo, é sentado aqui. Eu não estou sentindo nada para pular, eu não estou sentindo nada para marchar, eu não vou no embalo do instrumento, eu não vou no embalo do pandeiro, eu vou no embalo do Espírito. Se o Espírito Santo tocar na minha carne, eu caio, eu boto a cabeça para baixo, eu arranco o paletó, eu corro na igreja, não quero nem saber. Eu não devo nada a ninguém, ninguém me sustenta, quem me sustenta é Deus. Agora também não vem me puxar. Não me puxa se Deus não me puxar. Se me puxar, eu puxo de volta. Eu não vou, aleluia, eu não vou. Eu estou com vontade de correr, hein? Aleluia. É um tal de crente ficar para lá e para cá, vindo à igreja para bailar, para rodar, para dançar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Jesus não vem à terra para brincar de ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, vamos dar. Anjo não vem na terra para pegar na mão de ninguém, para marchar, para rodar. Ok, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Mas eu já cresci. Aleluia, eu cresci, eu não estou velho, eu não estou caduco, eu cresci. Agora tem outros que já está velho, tem outros que está caduco. Nem quando o Espírito Santo vem, ele dá lugar, ele se segura no banco. Pelo amor de Deus, se solta, rapaz. É o Espírito Santo, não é a tua carne não. Deixa ele balançar você. Se for Deus, deixa ele te jogar no chão. Se for Deus, bota a cabeça para baixo. Se for Deus, corra na igreja e ninguém tem que te mandar parar, porque é Deus que está fazendo. Ele é o dono da casa. Mas tem que ser ele. Eu estou querendo pregar, hoje eu vou até 2 horas.
Não dá glória não que me anima, hein? Você me conhece, sabe que eu vou. Aleluia. Vamos terminar. Diga profecia. Diga profecia. Diga profecia. Olha para o irmão do lado, por favor. Olha. Só uma vez, diga. Dá lugar para mim, varão? Eu tinha um amigo que quando a gente ia para a oração, ele brincava comigo, ele, deixa Deus te usar hoje, estou tão triste. Ele dizia para mim, eu preciso de uma palavra, profetiza para mim que eu tô com o coração muito angustiado. Eu ficava rindo com ele. Presta atenção, profecia é Deus falando através de você. Através de uma mensagem bem audível, bem compreensível, para aqueles que precisam ser exortados, consolados e edificados. Dom de interpretação de línguas é o penúltimo, e a gente caminha para finalizar. Thomas Over ensina que a interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio idioma aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas. Um dia um garoto me viu interpretando língua estranha na igreja e ele disse, depois ele veio me fazer uma pergunta clássica que todo mundo faz. Pastor, como é interpretar línguas? O senhor ouve as línguas em português e transmite? Eu disse, não, meu filho. Esse ouvido aqui, esse ouvido, é carnal. O que se fala em língua estranha quando chega aqui, chega estranho. Eu não entendo nada. Só que depois desse ouvido físico, carnal, tem o ouvido da alma. Esse aqui dentro me dar o significado daquilo que está sendo dito em língua estranha. As línguas estranhas que eu estou ouvindo, no meu espírito, são traduzidas pelo Espírito Santo. Resumindo, o Espírito de Deus me faz conectar com aquela outra pessoa que está falando em língua estranha, e pelo Espírito Santo eu recebo uma elocução. Eu recebo uma mensagem que está conectada com aquelas palavras faladas em línguas estranhas. Deu para entender isso aqui? Eu não ouço as línguas estranhas em português. Tá legal? Não duvido que Deus possa fazer tal coisa, tá bom? Não duvido. Mas, via de regra, a pessoa fala em línguas, nós escutamos a pessoa falando em língua estranha, não entendemos, mas no nosso espírito, o Espírito Santo faculta uma mensagem profética que está sincronizada com aquela fala em língua estranha. Deu para entender isso? Diga aleluia. Em último lugar, nós temos o dom de variedades de línguas. O dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, de oração e transmissão de uma mensagem divina. Tá ok? Então, finalizando, para a gente concluir, todos vocês precisam entender de forma muito clara que os dons espirituais não foram restritos ao tempo apostólico. Pastor Davi, por que o senhor está falando isso? Porque nós temos correntes teológicas, históricas, que afirmam que os dons apostólicos foram para a era apostólica, que os dons espirituais ficaram na igreja primitiva. Temos teólogos afirmando no mundo todo que os dons espirituais não são para os nossos dias. Não é uma verdade, porque além de, na história da igreja, nós temos registros dos dons operando séculos depois da era primitiva, nós também percebemos nas nossas reuniões, nos nossos cultos, o Espírito de Deus se manifestando através dos dons espirituais. Existem pensadores que diz sobre o dom de variedades de línguas, que as línguas cessaram em Atos capítulo 2, que o evento de Atos 2 foi um evento estático, que depois daquele dia as línguas estranhas cessaram. Eu expliquei para vocês, se eu não estiver enganado, na segunda mensagem, e não só expliquei, eu ministrei oração e vocês viram Deus batizando
outros aqui no nosso meio. Língua estranha, ou o dom de variedades de línguas, é para o nosso dia. Nós podemos pedir, nós podemos buscar. A igreja de Jesus Cristo, concluindo, tem uma missão a cumprir. E que missão é essa, pastor? Proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Deus e infestado de demônios. Diante dessa tão sublime e difícil tarefa, o que é que nós precisamos compreender? Precisamos compreender que os dons espirituais é um verdadeiro arsenal de Deus para a igreja fazer a sua obra. Os dons são as ferramentas que Deus deu aos seus obreiros. Você quer trabalhar na seara, você quer fazer a obra de Deus, você quer crescer no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus? Então, vou te dar uma notícia boa. Abra a caixa de ferramenta de Deus. Abra a caixa de ferramenta de Deus. Abra a caixa de ferramentas de Deus. Vá lá nessa caixa e peça ao Espírito Santo: libera para mim as ferramentas, libere para mim os dons. Quando você começar a receber de Deus os dons espirituais, você vai perceber que a sua vida vai começar a ficar mais dinâmica. Deus vai começar a fazer você crescer assustadoramente. Então não bote na sua cabeça que os dons cessaram, não coloque na sua cabeça que acabou. Os dons são para os nossos dias. Busque, peça. 1 Coríntios 14 diz que temos que pedir, que temos que desejar, que temos que buscar. E aquele que busca, pode ter certeza, vai receber. Aquele que pede, pode ter certeza, Deus vai lhe conceder. Eu quero fazer um apelo, fique de pé por favor. Jovens dessa igreja, irmãs dessa igreja, irmãos dessa igreja, querida igreja, Assembleia de Deus dos continentes, vamos buscar a face do Senhor e vamos pedir a Deus que libere os seus dons espirituais sobre nós. Vamos pedir a Deus que traga sobre nós a graça e a verdade bíblica dos dons espirituais. Vamos viver no nome de Jesus Cristo. Vamos viver, como o tema sugere, a realidade dos dons espirituais. Entenda claramente: Deus tem dons de revelação para você. Deus tem dons de poder para você. 3, Deus tem dons de elocução para você. Nesse nosso último dia da nossa conferência da escola dominical, nós precisamos sair daqui hoje dizendo: já sei o que eu tenho que fazer. Para a minha vida espiritual mudar, eu tenho que desejar os dons. 2, eu tenho que buscar com zelo. Eu tenho que ir atrás e pedir, porque o Espírito Santo vai me dar. Tá bom? Vamos orar, vamos pedir. Eu não vou chamar você à frente não, como costumeiramente a gente faz, até para aplicação da mensagem, mas eu vou orar por você aí mesmo, porque eu não acredito que não tenha um de nós aqui de fora desse desejo. Como eu creio que todos nós desejamos receber do Espírito Santo, de Deus, os dons espirituais, eu vou deixar você no seu lugar, no seu cantinho, e pedir que você apenas coloque a mão no seu peito para a gente orar junto, para a gente fazer esse pedido a Deus. Pastor Wagner, por favor, vem aqui para a gente orar. Pastor Wagner vai orar pedindo a Deus que nos visite, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós, liberando os dons espirituais, já que é Ele que opera tudo em todos, já que é Ele que reparte os dons como Ele quer, como Ele deseja, como lhe apraz. Então se derrame hoje diante dEle e peça: Espírito Santo, eu quero dons espirituais, eu quero a Tua presença em mim, para que eu viva uma vida no Espírito.